Os japoneses, como muitos dos senhores concordam comigo, são um povo realmente muito criativo e inteligente. Afinal, desde o ressurgimento econômico que o país assistiu no pós-guerra, a disciplina e dedicação japonesas culminaram na formação de uma nação capaz de trazer diversos avanços para a história da humanidade, principalmente no campo da tecnologia. Nesse sentido, os senhores acreditam que eles até inventaram um jeito inusitado de aprender medicina. Não acredita? Então se liga no vídeo. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Mede Tudo, o canal que mede tudo sobre a medicina. Se você, meu caro espectador, for novo por aqui, já vai deixando aquele like esperto, pois, com certeza, esse vídeo será deveras interessante. Como falávamos, há uma animação japonesa que auxilia no aprendizado da medicina. O anime Cells at Work conta diversos episódios clínicos sobre certas protagonistas que são extremamente pequenas, afinal, esse anime acompanha o dia a dia das células de um organismo. Mano, como isso é algo interessante! Já que, de uma maneira didática e divertida, podemos aprender muita imunologia e histologia assistindo a essa animação. Por isso, se você não conhecia Cells at Work, eu gostaria de apresentar-lhe uma obra-prima para quem se interessa não só por assuntos clínicos, mas pela própria biologia do corpo humano. Portanto, não deixe de ficar comigo até o final, pois o conteúdo de hoje trará uma explicação médica sobre o primeiro episódio da série. E, como pretendemos trazer análises dos episódios seguintes, já aproveite para ativar o sininho que tem muita medicina vindo por aí. Enfim, no primeiro episódio, de cara somos apresentados a uma célula sanguínea, também conhecida como glóbulo vermelho ou, ainda, como eritrócito. E, como seu próprio nome sugere, esse tipo de célula tem a função de ser um dos principais constituintes do nosso sangue, tendo a importante função de carregar gases e nutrientes ao longo do corpo, pela circulação sanguínea. Sendo, pessoal, que logo no primeiro episódio já vemos uma ótima representação do eritrócito em si. Uma vez que, ao sermos apresentados a uma das protagonistas, que, diga-se de passagem, é conhecidíssima por ser um pouco atrapalhada, notamos algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo, essa glóbulo vermelho possui, por mais óbvio que possa parecer, a cor vermelha, que é a cor do sangue, justamente por esse tipo de célula possuir uma proteína chamada de hemoglobina, responsável, dentre outras funções, pelo transporte de oxigênio no nosso corpo. Ou seja, se recapitularmos, temos o sangue vermelho devido à presença das hemácias, que são dessa cor justamente por possuírem a hemoglobina. Bem, outras características que vemos na personagem é sua boina, um tanto arredondada e que parece lembrar a conformação da hemácia ao microscópio. Afinal, a hemácia, no nosso organismo, possui uma forma bicôncava que a permite se apertar ao longo dos capilares sanguíneos e transportar então o oxigênio. Isso também é muito legal de se observar no anime. Os eritrócitos carregam ao longo da corrente sanguínea caixas que representam, respectivamente, os gases oxigênio, dióxido de carbono e os nutrientes. Gente, olha que louco! Eu não tenho certeza se essa era a lógica que os autores queriam passar, mas em Cells at Work as hemácias carregam essas caixas contendo oxigênio em uma espécie de carrinho, que, notadamente, parece ser constituído de ferro, tal qual a molécula de hemoglobina, que transporta o oxigênio, como já discutimos. Isto é, será que esse carrinho não seria então uma representação da hemoglobina? Bom, se seguirmos adiante no episódio, observamos que nossa protagonista, como uma hemácia, precisa se dirigir, através dos vasos sanguíneos, para os pulmões, para então realizar o processo de hematose com a obtenção do oxigênio celular. Cara, e como o fato dela ser atrapalhada ajuda bastante nós que somos médicos. Pois ao longo das cenas, ela acaba se perdendo e mostrando uma série de estruturas interessantes do corpo. Nesse aspecto, vemos uma cena em que ela tenta atravessar por uma veia no sentido contrário, sendo prontamente impedida por uma válvula que nada mais é do que uma estrutura venosa responsável pelo fluxo unidirecional do sangue, já que sem ela, devido à baixa pressão venosa, o sangue não conseguiria vencer a gravidade para retornar da circulação sistêmica ao coração.
E essa pequena hemácia continua aprontando e causando certas situações cômicas que só profissionais da área biológica entenderiam. Como, por exemplo, quando ela acaba entrando sem querer no baço e tomando um susto ao se deparar com um macrófago. Afinal, senhores, é no baço que as células vermelhas são recicladas, quando atingem o ápice de seu tempo de vida, relativamente restrito em razão de serem anucleadas, de cerca de 120 dias. Ou seja, quando a protagonista esbarra lá no baço, quase que ela poderia morrer e ser reabsorvida, dada a sua incapacidade de cumprir eficazmente a sua função. Mas por que será que a glóbulo vermelho é tão descuidada assim? Existem muitas teorias sobre cells at work que poderiam explicar essa sua característica, mas vou deixar para abordá-las em outro vídeo, senão o conteúdo de hoje pode acabar ficando um tanto extenso. Pois bem, outro personagem que também é apresentado nesse primeiro episódio é o glóbulo branco, mais conhecido como neutrófilo, tendo como principal função o reconhecimento e a eliminação de micro-organismos estranhos ao corpo. Sendo isso realmente muito legal, pois no anime podemos perceber algumas características reais sobre o funcionamento desse tipo de célula. Por exemplo, o fato dele sempre estar vigilante e pronto para matar qualquer invasor, algo que faz sentido quando observamos que os neutrófilos são as principais células da imunidade inata, diferentemente dos linfócitos auxiliares e citotóxicos, que também são mostrados brevemente nesse primeiro episódio, mas que estão muito mais relacionados à imunidade adaptativa. Além disso, como vemos na animação, os neutrófilos têm uma predileção em atacar as bactérias, sendo, exatamente por isso, um marco importante de infecção bacteriana quando estão elevados no hemograma. Enfim, outros de seus aspectos que vemos em Cells at Work são a capacidade de transmigração, ou seja, quando o neutrófilo migra entre a circulação e o espaço intersticial, representado naquela cena em que o glóbulo branco sai da ventilação para proteger a hemácia no alvéolo e, o mais interessante, é o seu mecanismo de perseguir os organismos invasores. Os neutrófilos, embora poucos dos senhores saibam, possuem um tipo especial de receptores em sua membrana celular que respondem à ação de quimiocinas, substâncias essas que permitem a quimiotaxia dos neutrófilos, isto é, guiam o seu caminhar para as regiões que precisam da sua intervenção, principalmente no sentido da resposta inflamatória e da resposta aos diferentes agentes invasores. No desenho, esses receptores são metaforizados por uma anteninha no chapéu do personagem, que apontam para o principal antagonista do episódio, que é a bactéria conhecida como Streptococcus pneumoniae. Sendo que este vilão foi muito bem representado ao longo das cenas, seja pela sua característica hemolítica, que o fazia perseguir as células vermelhas levando nutrientes, seja pelos principais locais em que atua. Afinal, o pneumococo, como mostrado corretamente no episódio, afeta o pulmão, causando a pneumonia, e, em casos mais graves, as meninges com possível extensão de septicemia, que é quando temos muitas bactérias colonizando a corrente sanguínea. Mano, os japoneses acertaram até a cor do bichinho, já que ele possui uma pele mais azulada no desenho, justamente como na vida real, por essa bactéria estar incluída entre o grupo das gram-positivas, ou seja, rica em peptidoglicano que, olha só, fica com uma coloração azulada no microscópio. Outra característica dessa bactéria é a presença de uma cápsula externa que, durante o episódio, não só é mostrada veridicamente como um elemento de proteção, defendendo as facadas, digamos assim, do neutrófilo, mas sobretudo como um elemento que confunde os receptores do sistema imune, como os receptores Toll-like, que reconhecem os padrões moleculares associados a patógenos. Na passagem em questão, vemos, logicamente, o neutrófilo ficando cego, ou seja, com seus receptores bacterianos inutilizados, pela utilização da cápsula, representada como uma rede. Por fim, somos apresentados, no episódio, as plaquetas, que participam ativamente da coagulação, representada pela pavimentação das ruas, que são a camada endotelial dos vasos sanguíneos. O interessante é, primeiro, que elas usam cálcio para fazer o cimento utilizado, uma ótima metáfora inclusive, e, segundo, que elas são, em aparência, vistas como crianças. E como isso é inteligente, pessoal? Pois de fato, as plaquetas, no corpo humano, não passam de fragmentos de megacariócitos, isto é, não são células estruturadas em essência, possuindo, portanto, uma ótima representação como indivíduos mais jovens, com ausência de núcleo e pouca quantidade de citoplasma. Era mais isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, apreciação ou crítica podem deixar nos comentários, que logo logo sai um vídeo sobre o segundo episódio.
Forte abraço e até